Olá amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E nessa videoaula, a gente vai ver como se faz aí o fechamento do motor trifásico de 6 terminais para 380 volts. Tudo bem? Então nós temos aqui a representação do motor trifásico, composto aqui por 3 bobinas, no caso aqui motor de 6 terminais. Nós temos aqui a numeração dessas bobinas. A primeira bobina, ela tem em uma extremidade o número 1, terminal 1, na outra extremidade número 4, a segunda número 2, na outra extremidade número 5, e a terceira bobina, número 3, terminal 3, na outra extremidade número 6, terminal 6. Tudo bem? Então aqui nós temos, a gente vê que os terminais, os bornes 4, 5 e 6, eles são fechados entre si. E isso configura a ligação em estrela. Essa ligação, no caso, é chamada de estrela, ou ligação em série. Então a gente vai perceber que na alimentação de 380 volts, por essas bobinas estarem em série, ou seja, cada par de fase vai alimentar duas bobinas, e essas duas bobinas, cada uma, né, cada sequência de duas bobinas, elas vão estar ligadas em série. Então tem aqui, a gente vai aplicar aqui as extensões, né, a alimentação, aqui a fase R no terminal 1, a fase S no terminal 2 e a fase T no terminal 3. A gente alimenta então 1, 2 e 3 e fecha entre si os bornes 4, 5 e 6. A gente pode ver isso melhor aqui nesse segundo desenho. Por exemplo, nessa primeira bobina, eu tenho aqui o número 1, terminal 1. No lado oposto da bobina, dessa bobina eu vou ter o número 4, terminal 4. Aqui eu vou ter terminal 2, na outra extremidade o 5, e aqui eu vou ter o 3. E na outra extremidade do 3, o número 6, né? Número 6 aqui. Exatamente conforme está aqui, 3 e 6. Tudo bem? Então aqui, para a gente alimentar, vou fazer aqui a alimentação desse motor, através dos bornes 1, 2 e 3, a gente vai ter aqui a fase R, alimentando aqui o borne 1, a gente alimenta aqui a fase R, no borne 1, a fase S a gente alimenta o 2, e aqui a fase T, a gente alimenta aqui o borne 3, tá certo? Então como vai ficar essa configuração? Conforme eu falei, a tensão de linha, ou seja, a tensão entre cada par de fase é 380 volts, a gente sabe. Então nós vamos ter aqui o 380, tá? Entre cada par de fase. Isso vale para RS, conforme está aqui. Vai servir também para RT e, obviamente, para ST. Ou seja, eu tenho uma rede de 380 volts em cada fase, em cada par de fase, melhor dizendo. Porém, em cada bobina eu vou ter a tensão de linha dividido pela raiz quadrada de 3. Por que que isso vai acontecer? Porque eu tenho aqui, entre cada fase, entre cada bobina dessa aqui, um ângulo de defasagem de 120 graus. Então a fórmula para a gente calcular a tensão de fase, que na verdade vai ser aqui, ó, por exemplo, nessa fase, nessa bobina, eu vou ter uma tensão de 220 volts. Daqui para cá também eu vou ter uma tensão de 220 volts. E daqui para cá também uma mesma tensão, mesmo valor de 220 volts. Como é que nós chegamos a essa conclusão? A gente vai ter o seguinte, que a tensão de fase, ela vai ser igual a tensão de linha dividido pela raiz quadrada de 3. E isso é o mesmo que a gente botar aqui a tensão de fase, vai ser igual a 380 volts dividido pela raiz quadrada de 3. E a gente vai chegar aqui um resultado de 220 volts, que é a tensão em cada fase, em cada bobina do motor. Espero aí que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir o vídeo.
E peço também que, se você ainda não é inscrito no canal, que você também não deixe de se inscrever no canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo e um grande abraço.